E aí, queridos estudantes, beleza? Vamos aqui mais uma aulinha de radiciação para vocês. Pesado, hein? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a definição de radiciação? É a operação. Tá difícil. Que realizamos quando queremos descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. É o que, menino? Ó, vamos lá devagar, hein? Devagar e sempre. Então essa aqui é a definição, beleza? Provavelmente vocês já viram radiciação na escola, mas às vezes não lembra muito da regrinha. Não é mesmo? Então bora. Vamos dar aqui um exemplo. Então vamos pegar aqui, ó, exemplo raiz quadrada de 16. O que significa raiz quadrada de 16? Qual é o valor que conhecemos? É 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes? Qual é essa quantidade de vezes? É o índice, é o 2. Então eu quero um número que multiplicado duas vezes por ele mesmo dê 16. Esse número é o 4. 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Então, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4, duas vezes, dá 16. Ah, vamos pegar raiz cúbica de 27. O que isso significa? Que o número vezes ele mesmo 3 vezes tem que dar 27. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3, 27. Então, achamos a raiz cúbica de 27. É 3. Beleza? Vamos aqui para nomenclatura agora. Nomenclatura. Essa aqui, ó. Vai ser um pouco chato de escrever isso aqui, mas vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui o A. Vamos colocar de roxo. Aí, agora aqui vai ser o quê? A raiz. Vou deixar um pouco mais fino. A raiz, beleza? Deixar um pouco maior. E aqui a gente coloca a raiz enésima. Esse aqui é o índice da raiz. O que isso está dizendo para a gente? Qual é a nomenclatura disso? Como que vai chamar o n? Como que vai chamar essa raiz? E como vai chamar esse a? É isso que a gente vai ver. O n... Calma aí que aqui... Ele é chamado de índice. A raiz é chamada de radical e o a é chamado de radicando, certo? Então vamos colocar aqui pertinho, ó. Essa é a nomenclatura que você tem que saber. Beleza? Agora vamos fazer uma observação. Qual que vai ser a observação? Quando a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de a ao quadrado, o que isso aqui vai dar? Vai dar módulo de a. Sendo, né, tal que módulo de a ele vai ser igual a
ou a menos A. Vocês vão entender. Quando que vai ser A? Se A maior ou igual a zero. E quando vai ser menos A? Se A menor que zero. Ah, eu não entendi muito bem como que é isso aí. Vamos lá. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. O que isso vai ser? Vai ser módulo de 4. Porque se aqui o índice, o nome disso aqui é índice. Se o índice é 2 e o expoente também é 2, então eu posso cortar e vai sair a raiz. E vai sobrar o número que está aqui dentro. Só que você tem que colocar módulo. Aí a resposta vai ser o quê? Ou vai ser 4 ou vai ser menos 4. Certo? Como que a gente vai analisar isso? Esse número que está aqui, ele é maior que zero, maior ou igual a zero, ou ele é menor que zero? O 4 é maior que zero. Se ele é maior que zero, então o A se mantém. O que está aqui dentro vai se manter fora. O que está aqui dentro é o 4, então ele vai se manter 4 positivo. Beleza? Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Raiz quadrada de menos 2, certo? Elevado à quarta. Só que não é raiz quadrada, é raiz quádrupla. Nem sei falar isso. Então, beleza. Aqui eu posso cortar com aqui. Quando é igual, eu posso cortar. Beleza? Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar um módulo de menos 2. Menos 2, ele é maior ou menor que zero? Ele é menor. Se ele é menor que zero, a resposta é menos A. O que é o A? O A aqui equivale a menos 2. Se minha resposta é menos A, então é menos o menos 2, que é mais 2. Beleza? Atenção nesse detalhe aí. Vamos fazer mais exemplo? Ó, raiz de menos 3 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Quanto que isso vai dar? Aqui eu posso cortar e vai sobrar o módulo de menos 3. Menos 3 é maior ou menor ou igual a zero? É menor que zero. Se ele é menor, eu inverto o sinal. Menor, eu inverto o sinal. Se está menos 3, vira mais 3. Certo? Por que que dá mais 3? Você concorda que menos 3 ao quadrado não é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3? Isso aqui não é a mesma coisa que menos com menos mais e 3 vezes 3, 9? E quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então tem que dar positivo. Beleza? Então, vamos aqui para algum exemplo. Vamos para um exemplo agora de equação, ó. Quando eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 36 igual a zero. O que vai acontecer? O 36 passa para lá positivo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 36. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz. Eu vou tirar a raiz dos dois lados. Quando eu tirar a raiz, aqui vai cortar com aqui. Certo? E vai sobrar o quê? O módulo de x. E aqui é raiz de 36, que vai ser o quê? 6. E agora, módulo de x igual a 6. A gente tem duas coisas. O módulo de um número significa isso aqui, ó. Módulo de 2 é igual a 2. O módulo de menos 2 é igual a 2. É o valor do número sem o sinal. Módulo de menos 4 é 4. Módulo de 4 também é 4. É só isso. Então, o módulo de 6 e módulo de x igual a 6, o x pode ser 6 e o x pode ser menos 6. Por quê? Porque o módulo de 6 vai dar 6. Satisfaz aqui. E o módulo de menos 6 também vai dar 6. Então, satisfaz aqui. Por isso que x é igual a mais ou menos 6. Você não pode confundir, entendeu?
quando a gente vê assim, ó, módulo de 36, quanto que dá isso? Dá mais ou menos 6. Não, tá errado. Módulo de 36 tá positivo, vai ser positivo 6. Acabou. Agora, equação de segundo grau com x ao quadrado, aí é outra coisa. Então, vamos aqui, ó. Se eu disser mais ou menos módulo de raiz de 25, qual é a resposta? É mais ou menos 5. Beleza? Se eu colocar x ao quadrado menos 25 igual a zero, quanto que isso vai dar? Vai dar x ao quadrado igual a 25. Então, x é igual a mais ou menos 5, certo? Por quê? Porque eu vou passar a raiz, isso aqui vai se tornar módulo de x igual a 5. Então, x pode ser ou 5 ou menos 5. Ambos vão dar 5, calculando o módulo, tá bom? Vamos aqui para outra questão. Raiz quadrada de menos 4. A gente até fez. Isso vai dar quanto? Cortou, é como se fosse x aqui. Então, isso vai dar módulo de menos 4, que equivale a 4. Agora, atenção, hein? Isso aqui é importantíssimo. Raiz quadrada de 5 menos raiz de 2 ao quadrado. Cortei, vai sobrar o quê? Módulo de 5 menos raiz de 2, certo? Agora eu faço a pergunta, é maior ou é menor do que zero? Qual número é maior, o 5 ou raiz de 2? O 5, porque raiz de 2 equivale a aproximadamente 1 ponto alguma coisa, acho que 4, sei lá. Então 5 é maior. 5 menos 1 alguma coisa vai dar positivo, vai dar maior que zero. Se vai dar maior que zero, a gente entra nesse caso aqui. Então, o que está dentro do módulo, o A, se mantém na resposta. Então, a resposta vai ser 5 menos raiz de 2. Olha agora, olha que interessante. Se eu pegar a raiz de... Vamos pegar aqui, ó, 3 menos raiz de 10 ao quadrado. O que que vai acontecer? Eu corto aqui e vai sobrar um módulo de 3 menos raiz de 10. E agora, isso aqui é maior ou igual a zero ou é menor do que zero? Quanto que vale raiz de 10? Não é 3. Você concorda que raiz de 9 é 3? Então raiz de 10 é 3, alguma coisinha, tipo 3,1, 3,2, sei lá. Então 3 menos 3,2 vai dar um número, vai dar quanto isso aí? Se 3 menos 3 é zero, 3 menos 3, alguma coisinha é menor do que zero. Concorda? Então vai entrar nesse caso aqui, menor do que zero. E quando é menor que zero, a gente inverte o sinal do que está aqui dentro. Então, vamos supor, se tudo isso aqui é 3 menos raiz de 10, se isso aqui equivale ao a resposta minha vai ficar menos A. Então, é só eu colocar menos 3 menos raiz de 10, certo? Agora, eu distribuo o sinal, vai ficar menos 3, e agora menos com menos, mais raiz de 10. E eu posso inverter para ficar bonito. Raiz de 10 menos 3. Beleza? Então aqui vai ser raiz de 10 menos 3. Agora vamos aqui para o próximo tópico. Simplificação de radicais. O que é simplificação de radicais? Então vamos lá. Simplificar um radical é obter um radical equivalente cujo índice e radicando sejam representados por números ou expressões menores. Tá, então vamos lá. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Se a gente tem aqui, por exemplo, raiz de a ao quadrado
Só que é 8. Tá elevado a 8 o índice. Certo? Então, quanto que isso vai dar? Eu posso simplificar o radical. Então, você concorda que se eu posso dividir aqui, ó, por 2. Eu divido aqui por 2 e esse expoente também divido por 2. Então, vai ficar como? Vai ficar raiz 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Então, raiz quádrupla de A elevado a 1. Tranquilo? Agora vamos aqui. Raiz de 45. Aqui é a raiz quadrada. O que isso vai ser? Vamos desmembrar o 45? Como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fatorar 45. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Sim, dá 15. Dá para dividir por 3 de novo? Sim, dá 5. E aqui dá para dividir por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Dá 5. E aqui 5 dividido por 5? 1. Então, encerrou. Então, 45 é a mesma coisa que você multiplicar 3 vezes 3 vezes 5. Então, a gente pode escrever raiz de 3 vezes 3 vezes 5, certo? Quem quiser anota isso aqui que é importante. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser raiz de 3 ao quadrado vezes 5. 3 vezes 3 tá elevado a 1. É só você manter a base e somar os expoentes. 3 ao quadrado vezes 5. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Isso aqui, a gente pode cortar esse 2 com esse 2 daqui. O que eu faço quando eu corto? Eu tiro ele da raiz. Então, vai ficar 3 e o que está dentro da raiz mantém, certo? 3 raiz de 5. Observação, se fosse raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5, eu poderia cortar e dizer 3 raiz de 5? Não, porque é mais. Se fosse menos, também não poderia. Eu posso fazer isso quando é multiplicação. Tranquilo? A soma, a subtração sempre é o que vai complicar a nossa vida. Então, beleza. Vamos aqui para outro exemplo. Raiz, aqui fora vai ser 8, aqui dentro vai ser 16 vezes a ao quadrado vezes b à quarta. Quanto que isso aqui vai dar? Bem tranquilo. Vamos pensar, eu não posso transformar o 16 por 4 ao quadrado? Então, isso aqui fica 4 ao quadrado vezes a ao quadrado vezes b à quarta. Agora eu não posso simplificar o radicando, eu não posso dividir por 2 aqui. Se eu dividir por 2, vai ficar 4. E eu tenho que dividir todos os que estão aqui dentro por 2. Então, 4 elevado a quanto? 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 também é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, encerramos aqui. Beleza? Mais um exemplo para ficar fixado. Raiz quinta de D, vamos mudar a letra, elevado a 8. Como que a gente pode simplificar isso aqui, ó? D elevado a 8 não é a mesma coisa que D a terceira vezes D a quinta? A dica é tentar igualar isso aqui com isso aqui, que igual a gente fez aqui, ó, para poder cortar. Entendeu? Então, D vezes 3 vezes D elevado a 5, você mantém a base e soma os expoentes. Então, vai dar a mesma coisa que D a oitava. Agora, eu posso cortar o D a quinta e tirar o D da raiz. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só o D a terceira. D a quinta. Mantém o D a quinta. Tá bom? Agora, vamos ver radicais semelhantes. O que vem a ser radicais semelhantes? Vou fazer uma anotação aqui. Possui
o mesmo índice e radicando, podendo ter coeficientes diferentes, certo? Então, tá aqui numa cor diferenciada. Como que a gente vai exemplificar isso aqui? Vamos lá. Mesmo índice e mesmo radicando. Então, se a gente pegar aqui 8 vezes raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3 igual a quanto? Por que que os radicais são semelhantes? Porque o raiz quadrada é igual e o que está aqui dentro, o índice é igual, que é o 2, e o radicando, que é o 3, também é igual. Então, tudo isso aqui é como se fosse uma coisa só. Por exemplo, vamos colocar uma maçã. O que acontece quando você tem 8 maçãs e soma com 2 maçãs? Porque aqui é igual, tá vendo? Elas são iguais. Eu vou obter o quê? 10 maçã. Então, é só você somar o coeficiente. 10 maçã. Só que maçã é raiz de 3 com índice 2. Raiz quadrada de 3. Certo? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Raiz cúbica de 2 menos 2 vezes raiz cúbica de 2 menos 5 vezes raiz cúbica de 2 é igual a quanto? De novo, a gente pode pensar que isso aqui é uma maçã. A gente pode pensar também que isso aqui é uma letra. Por exemplo, A menos 2 vezes quanto? Tá vendo que é a mesmo índice e o mesmo radicando? Então, é 2 vezes A menos 5 vezes A, que também é igual. Quanto que é A menos 2A? É menos A. Menos A menos 5A menos 6A. Então, a resposta é menos 6A. Só que A equivale a raiz de 2, raiz cúbica de 2. Fechou? Então, vamos para finalizar aqui a nossa aula. Vou colocar todas as propriedades para você anotar e ser feliz. Então, vai, as propriedades. Vai ser um pouquinho chato de fazer isso, hein? Vou fazer na mão aqui, ó, vai ser melhor. Então, ó, raiz enésima de A, qualquer índice, vai ser B. Isso pode ser escrito como B elevado a N igual a A, certo? Outra propriedade, raiz de A vezes raiz de A. Isso é igual a A. Outra, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Tá? É só fazer uma raiz maior e multiplicar os dois números aqui, ó. Outra propriedade. Raiz enésima de A elevado a N. Você vai cortar e vai ficar o quê? O A. Não se esqueça daqueles conceitos daqui de dentro. Ó, isso aqui é importante do módulo, tá? Isso aqui é o que você mais tem que anotar. Vai ser muito usado, principalmente lá na parte de funções. Então, A elevado a M com índice N, pode ser qualquer índice. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Isso eu expliquei na outra aula. Imagina um Sol.
Quem está no Sol? O N. Se ele está no Sol, agora ele vai para a sombra. E quem está na sombra é o M de macaco. Se ele está na sombra, ele vai para o Sol. Beleza? Vamos aqui para outra propriedade. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B. É o que a gente fez aqui, ó. Tá? 2 vezes 2. Então, por exemplo, raiz de 4 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 12. É só multiplicar os dois. 4 vezes 3, 12. Agora vamos para outra. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é igual a quanto? Raiz de A dividido por B no índice N. Beleza? Então, se na multiplicação de raízes você coloca uma raiz grande e multiplica os números, numa divisão você coloca a raiz grande e divide os números. Sem segredo, só seguir a lógica. E a raiz de A no índice N, tudo isso elevado a M. Isso aqui, a gente pode jogar esse M aqui dentro. Vai ficar a raiz de A elevado a M no índice N. Beleza? E para finalizar, raiz de A elevado a M no índice N esse aqui foi M, ó. Deixa eu trocar aqui. Isso. Então, isso aqui vai ser raiz de N vezes M. Beleza? Então, tá aqui as propriedades. Anota bonitinho aí, que vai ser bastante usado. Na próxima aula, a gente vai destrinchar todas essas propriedades com exercícios e tal, para no vídeo não ficar longo. Beleza? Valeu, tamo junto, bons estudos.